Saudações! Aqui é o seu professor de História, Ricardo Pérez. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o povoamento da América e os índios brasileiros. Vamos lá? Há cerca de 300 mil anos atrás, o ser humano se desenvolveu na África. Muitas pesquisas têm sido feitas e muitas teorias foram criadas para descrever como a humanidade se espalhou pelo mundo a partir disso. O que podemos dizer com certeza é que a humanidade, primeiramente, se espalhou pela África, depois pela Europa e Ásia, e somente muitos milhares de anos mais tarde chegaram à América. Como teria acontecido o povoamento de nosso continente? Há mais de uma hipótese para tentar explicar esse acontecimento. Vamos rever as duas mais aceitas hoje em dia. Existe uma hipótese que acredita que o ser humano teria atravessado da Ásia para a América através do Estreito de Bering. Você pode encontrá-lo no mapa. Observou? Isso teria acontecido entre 20 mil e 10 mil anos atrás. Acontece, porém, que a menor distância entre a Ásia e a América pelo Estreito de Bering é de 83 quilômetros, num mar com profundidade que varia entre 30 e 50 metros. Como eles teriam atravessado nessas condições? No período em que a travessia aconteceu, a temperatura da Terra era bem mais baixa, um período que nós conhecemos como glaciação. Então, toda essa área de mar entre a Ásia e a América, ali no Estreito de Bering, tinha se transformado em geleiras e por isso foi possível atravessar caminhando. Devemos nos lembrar que naquele tempo o ser humano era nômade, ou seja, ele se locomovia em busca do seu alimento. Provavelmente foi desse modo que, perseguindo talvez uma manada de animais que buscavam caçar, grupos humanos teriam atravessado da Ásia para a América. Pelo mesmo motivo, a partir daí, eles continuaram se deslocando do norte da América em direção ao sul. A segunda hipótese considera que grupos humanos vivendo na Austrália e em ilhas próximas teriam atravessado o sul do Oceano Pacífico. Com certeza, não foi uma travessia fácil e, principalmente, devemos dizer que não foi uma travessia proposital. Nessas regiões, o ser humano se dedicava constantemente à pesca. Então, barcos pesqueiros que teriam se perdido e, arrastados pela corrente marítima e pelos ventos, poderiam ter chegado à costa da América. E qual das duas hipóteses tem mais chance de estar certa? A resposta é as duas. Hoje em dia, considera-se que provavelmente o ser humano chegou à América por mais de um caminho diferente. Seja como for, quando o navegante português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, é certo que ele encontrou povos que já viviam aqui há mais de 10 mil anos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de diversos produtos, principalmente a mandioca. Eles utilizavam a técnica da coivara, que é a derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Usavam também ferramentas de madeira e pedra. Nós falamos índios brasileiros, mas devemos nos lembrar que eles não formavam um único grupo. Pelo contrário, entre eles havia uma grande diversidade cultural. Havia os tupis-guaranis, na região do litoral brasileiro, o grupo Macro-G ou Tapuias, na região do Planalto Central, e na Amazônia havia os Arawakes e os Caraíbas, cada um com características culturais próprias. Os índios no Brasil de hoje
são descendentes desses grupos e dessas culturas, mas mudaram seu modo de vida em alguns aspectos. Em outros, mantiveram suas tradições. Por exemplo, os índios Chavante, no centro-oeste brasileiro, usam a internet para divulgar suas antigas tradições. Neste ponto, eu me lembro de uma história que ouvi há muito tempo atrás. Um grupo de cariocas saiu do Rio de Janeiro em direção ao interior do Mato Grosso. Lá, entre outras coisas, foram visitar uma tribo de índios. Chegando na tribo, perceberam que os índios viviam em casas de tijolo, tinham televisões dentro das casas e se vestiam com calça jeans, camisa de malha. Uma das senhoras do grupo foi perguntar ao chefe da tribo: "Mas é assim que vocês se vestem? Eu esperava outra coisa. Veja, vocês se vestem como nós." E o chefe da tribo respondeu com uma pergunta: "A senhora, por acaso, se veste como os seus antepassados de 500 anos atrás?" Sem esperar a resposta, ele mesmo continuou: "Pois nós também não." Com isso, nós vemos que as culturas se modificam. Em contato com outras culturas, elas assimilam características que não eram suas, e com isso as culturas vão se transformando. Aos índios cabe decidir em que medida a assimilação de aspectos de outras culturas é interessante para eles ou não. E com essa reflexão, a gente encerra essa revisão de hoje. Fiquem bem e nós nos vemos num próximo vídeo.